Olá meus amigos, eu sou Moisés Lima e o intuito desse vídeo é falar um pouco sobre estruturas de diretórios no Linux, mas dando ênfase aí à parte de caminho relativo e caminho absoluto. Como navegar entre os diretórios, utilizando esses dois conceitos. Então aqui no nosso terminal, um pouquinho de Linux básico rapidamente. Nós estamos então logados aqui nesse terminal com o usuário linuxmal. Esse arroba significa o @ né? Então, significa que esse usuário está logado em MatrixBook, que é o nome do meu host, é o nome desse laptop, o nome do host desse laptop. Esse tiozinho que vocês podem ver aqui, ó, o tio significa que eu estou logado no meu diretório de trabalho. Então no Linux, quando você cria um usuário, digamos aqui o linuxmal, né? Por padrão, o diretório de trabalho desse usuário, né, vai ficar dentro de uma estrutura chamada /home, né? Então vou dar um ls, um comando de listagem, vou dar um ls aqui no meu /home. Vocês podem ver que aqui no meu /home nós temos aí 3 usuários criados, né? Assim, teoricamente, né, existem 3 usuários criados. O usuário linuxmal, o usuário então matrix e aí o usuário user. Todos os usuários de teste só para essas aulas. Então, sou usuário linuxmal, logado no host MatrixBook. Estou então no diretório de trabalho desse usuário linuxmal. E esse cifrãozinho aqui significa que eu sou um usuário sem privilégios. Ou seja, eu não tenho o ID 0 de administrador, que é normalmente o root. Tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente vai aprender é o comando pwd. pwd ele mostra, então, a sua localização atual. Então, se eu digitar um pwd aqui, ele vai me mostrar aí que eu estou no /home /linuxmal. Então, isso vale para qualquer localização que eu estiver. Por exemplo, se eu mudar de diretório e for lá para o /var e digitar um pwd, ele vai me mostrar exatamente o caminho, né, que eu estou. Tá? Mas antes de falar sobre caminho relativo e absoluto, eu vou utilizar aqui um comando chamado tree, listando um nível só, para mostrar algo para vocês. Então esse comando tree, na verdade, ele mostra, né, a estrutura de diretórios em formato de árvore, né, com as suas devidas folhas. No Linux, né, nos sistemas baseados em Unix, nós temos aí um padrão, esse padrão segue aí o padrão POSIX de estrutura de diretórios, onde eu tenho somente uma estrutura principal, que é o barra. Então esse barra, né, ele é o nosso diretório raiz. Toda a estrutura de diretórios está então alojada, né, dentro desse diretório barra. O interessante aqui é que até dispositivos nós vamos acessar apontando para algum lugar do barra. Diferente dos outros sistemas, da Microsoft, por exemplo, que se você quiser montar um pendrive, né, ele monta o pendrive, o processo de montagem é basicamente o mesmo, mas você vai utilizar então o conceito de unidades lógicas lá. Então, você monta um pendrive, ele vai criar lá uma unidade para você, E, F, né? Você pluga um HD externo, você pluga um memory card, até mesmo o seu CD-ROM, você vai acessar essa unidade lógica lá esse dispositivo através de uma unidade lógica. Até mesmo o diretório raiz do seu sistema operacional, né, normalmente está lá na unidade lógica C dois pontos, mas aquilo na verdade é uma partição e o sistema operacional então está utilizando um artifício para acessar essa partição. Aqui no Linux, até as partições, né, os dispositivos lógicos, eles são acessados por um atalho que fica em algum lugar dessa barra aqui, né? No nosso caso aqui, nós vamos brincar muito aqui com o diretório /home, né? Por que eu estou lendo assim /home, né? Já estou indo direto ao assunto. Porque na verdade o home, como os senhores podem ver, está dentro do diretório barra. Então é comum, né? É um modo comum de identificar diretórios. Eu apontar para o barra e dizer, olha, ele é o /home /fulano. Então no nosso caso aqui, quando eu logo no sistema operacional Linux com o meu usuário linuxmal, eu vou direto para o meu diretório de trabalho, que nesse caso aí então vai ser o /home /linuxmal. Mas eu quero falar de caminho relativo e caminho absoluto. Então o caminho absoluto, iniciando, né, é todo e qualquer caminho que é apontado a partir do diretório raiz. Então, por exemplo, se eu for me referir ao diretório log, que está dentro do diretório var, que está dentro do diretório barra,
eu vou apontar então o caminho absoluto dele, completo, que seria então esse barra var barra log. Então quando eu faço isso e indico a partir da barra, ou seja, a partir do diretório raiz, eu estou então utilizando o conceito de caminho absoluto. Então eu vou dar um ls, aqui ls é um comando de listagem, eu estou usando ele sem parâmetros, só para a gente ver aí então o conteúdo do barra var barra log. No meu caso aqui essa máquina, vocês podem ver que eu não sou muito organizado em relação aos logs, então eu não fiz ainda uma limpeza aí, mas essa máquina eu só uso mesmo para as aulas. Tá? Para navegação, nós vamos utilizar então aqui, para navegação simples, o comando cd. O comando cd é legal, ele tem aí algumas características interessantes, né? E para utilizar bem o comando cd, quando você olha aqui para o lado direito, meu cursor vai andar um pouquinho aqui, né? Então o comando cd é um comando de navegação e alguns conceitos são interessantes para a gente utilizar o comando cd. Primeiro, conceito de o que significa o till, né? O till, nós já vimos, significa o home do usuário, né? Então, anotar esses conceitos aí para vocês. A estrutura ponto significa caminho, caminho ou nível atual. O que é isso? É o diretório corrente, é onde eu estou agora. Quando eu digitei aqui o comando pwd, o meu diretório corrente é o barra home barra linux mal. Mas quando eu quiser me referir ao diretório corrente, utilizando algum comando de navegação, seja o ls, seja o cd ou qualquer um outro, para navegar ou para manipular arquivos entre diretórios, o ponto significa exatamente isso, caminho ou nível atual. Tá? O ponto é mais legal ainda, que significa caminho ou nível. Nível, não é núvel, né? É nível acima. Olha só que legal. Ponto, então, se refere ao nível acima. Nesse caso aqui do nosso exemplo, no barra home barra linux mal, o nível acima do meu diretório atual, que é o barra home barra linux mal, ou seja, a última parte da estrutura aí é o linux mal, então o nível acima do meu linux mal, então, seria o barra home. Então, quando eu quiser me referir ao nível acima, eu vou utilizar aí o ponto, tá? E o hífen, né? O hífen é bem legal também. Significa caminho ou nível anterior. Significa isso. É o nível que eu estava antes. Nós vamos ver alguns exemplos disso já já. Então, quando nós falamos aí de caminho absoluto, eu quero dizer isso. Eu vou navegar agora para o diretório barra var barra log do primeiro exemplo, utilizando então caminho absoluto. Então veja que o comando cd é o change director, né? Então ele muda a minha posição, a minha localização em relação a diretórios. Então agora eu vou fazer uma alteração, vou acessar o diretório barra var barra log e você vê que agora o meu prompt ele mudou de aparência, né? Ele já mostra lá antes do cifrão a minha localização atual. Lembrando que toda vez que aparecer um till, significa que eu estou no meu diretório de trabalho. Então, acabei de acessar o diretório barra var, utilizando o caminho absoluto. Vou acessar mais um diretório, então, utilizando o caminho absoluto, que é o diretório barra boot. Olha só, o diretório barra boot é aquele diretório essencial do sistema operacional Linux, que contém aí todos os arquivos necessários à inicialização do sistema operacional, incluindo a imagem do kernel aí, né? Então, acabei de acessar mais um diretório, vou digitar aqui o comando pwd, e ele vai mostrar onde eu estou na estrutura de diretórios. Tá? Então, para finalizar essa parte de caminho absoluto, vou então adentrar aí ao diretório barra, né? No caso aqui seria subir um nível, mas como eu estou utilizando o caminho absoluto, eu estou literalmente acessando o diretório barra. Né? E vou dar um comando ls simples aqui, e esses aí são todos os arquivos que compõem então o nosso diretório barra. Então não tem muito segredo. Se eu quisesse listar, por exemplo, lá do barra bin, todos os arquivos que começam, por exemplo, por C, né? Isso daí já vai ser cena dos próximos capítulos, comando ls com caracteres coringa. Eu ia dar um ls no barra bin, barra C, dois pontos. Veja que eu estou apontando o caminho absoluto. Por que, mais uma vez, Moisés? Porque a partir do barra eu estou indicando o caminho completo da estrutura até chegar aonde eu quero.
que é, na verdade, o C asterisco, ou seja, eu quero listar todos os arquivos que pertencem ao diretório /bin, né? Começam por C. Então, fiz aí o meu comando, e por aqui eu vou parar, então, caminho absoluto. Vou dar uma limpada na tela agora. Para limpar a tela, você pode usar o comando clear, tá? Ou simplesmente um Ctrl L. Tá? Vou dar um ls novamente aqui. Se você digitar Ctrl L, eu vou digitar Ctrl L aqui, combinação de teclas. Pronto, ele limpou a tela também. Tá? Olhando aqui para o lado, né? Você vê que esse tiozinho aqui, ó, ele volta, ou melhor, ele significa home do usuário, ou seja, diretório de trabalho do usuário. Então, significa que se eu digitar um cd espaço tio, olha só, ele vai voltar aí para o meu diretório de trabalho do usuário Linux Mal. Perceba que o prompt mudou de tamanho, de aparência aqui, né? Agora voltou aquele tio aqui. Só para a gente dar uma olhada nas estruturas do lado, se eu digitar então cd hífen, ó, o hífen ali do lado eu coloquei do lado direito, né? Caminho ou nível anterior. O que significa isso? É o nível que eu estava antes. Então, qual é o nível que eu estava antes de vir para o /home /linux mal? Eu estava no diretório barra, lembra aqui, ó? Estava aqui no diretório barra. Agora, se eu digitar um cd -hífen, espaço hífen, perdão, ele vai voltar então para o barra, para o diretório raiz, né? Só mais um exemplo aqui. Se eu for lá para o var, /log, digamos, o que tem aqui no /log? MySQL, olha só. Opa, eu não tenho permissão para ir no MySQL, eu esqueci que eu sou usuário sem privilégio. Então, simplesmente var /log. Se eu digitar então cd hífen, para onde eu vou? Vou voltar ao diretório que eu estava antes, ou seja, o barra, que é o diretório raiz. Mas eu disse então, se eu digitar cd espaço tio, eu volto para o diretório home, né? Uma das outras formas de se retornar ao diretório home é simplesmente digitando o comando cd. Eu digito cd sem nenhuma opção e nenhum parâmetro, e ele retorna, olha só, ao meu diretório /home /linux mal. Mas vamos falar um pouquinho sobre o caminho relativo, que eu não tenho tanto tempo assim. E o caminho relativo é muito simples. O caminho relativo é todo e qualquer caminho que eu indico a partir da minha posição atual. Então, para utilizar o conceito de caminho relativo, eu preciso entender onde eu estou na minha estrutura de diretórios agora. Então, nesse momento, vou digitar mais uma vez o comando pwd, estou no /home /linux mal. Então, perceba, se eu quiser acessar, por exemplo, o nível acima da minha estrutura, independente de onde eu esteja, isso é caminho relativo. Então, se eu olhar para cá para o lado, ponto, significa então aí, ó, significa aí nível, caminho ou nível acima. Então significa dizer o seguinte, se eu digitar aqui um cd espaço, ponto, eu estou alterando a minha localização atual para ponto. O que significa ponto, nível acima. Olha só o que acontece. Digitei cd ponto, espaço ponto, né? E fui então para o diretório /home. Ou seja, comparando aqui as duas estruturas, eu subi um nível na minha estrutura de diretórios. Se eu continuar subindo, para onde eu vou? Logicamente que eu vou lá para o diretório barra. Veja só, vou digitar o comando pwd, após ter digitado o comando cd espaço ponto, e vim aqui para o barra, ou seja, eu fui subindo nível a nível. Perceba que quando eu indiquei o ponto, não tem nenhuma barra na frente do ponto. Né? Então, quando eu não indico esse caminho a partir da barra, eu estou utilizando o conceito de caminho relativo. E olha só que legal, vou voltar para o /home, ok? Digitar o comando pwd, e agora eu quero acessar então o diretório /var /log. Eu quero acessar esse cara, mas eu não quero utilizar caminho absoluto, eu quero utilizar então caminho relativo. Ora, preciso entender onde eu estou no /home /linux mal, significa que eu preciso chegar no barra para depois acessar o /var /log. Ou seja, eu vou utilizar caminho relativo, vou subir 2 níveis na estrutura, né? Perceba, Linux mal e home. Então eu vou digitar cd ponto. Para continuar subindo o nível no mesmo comando, eu coloco uma barrinha, ponto, mais uma barrinha para eu chegar no barra. Opa, no diretório raiz. Aqui, ó, quando eu faço isso, eu subi 2 níveis, veja, Linux mal, um nível, barra, home, barra. É como se eu estivesse fazendo o caminho inverso aí. Então, nesse momento, eu cheguei no barra. E o diretório var fica dentro do barra.
Aí olha só o que vai acontecer. Eu vou então acessar o diretório /var/log, utilizando então o conceito de caminho relativo. Opa, olha aí o que aconteceu. Perceba que agora eu estou, né, no diretório /var/log. Como eu cheguei aí? Utilizando o conceito de caminho relativo. Vou acessar mais um diretório, utilizando esse conceito de caminho relativo, que é o diretório /boot. Agora dêem uma olhada e me digam onde esse diretório está. Vou dar aí 3 segundinhos para vocês. Beleza? Então acertou quem disse que o diretório /boot está no barra. Por quê? É óbvio, né? Subi um nível aqui, mais um, cheguei no barra. Então, subi um nível aqui, mais um, olha só. Cheguei no barra, então é só digitar o boot. Então, lá vai eu. Estou agora, então, no diretório /boot. Beleza? Então, para finalizar, eu quero chegar lá no diretório /home. Não quero entrar no diretório de trabalho do meu usuário. Eu quero simplesmente chegar no diretório /home. Então, eu vou chegar lá no diretório /home dessa forma. Se eu já estou um nível abaixo do barra, veja aqui no prompt, dê uma olhada aqui no PWD, ó. Eu estou um nível abaixo do barra, eu simplesmente digito /home, ok? Agora eu vou usar o comando ls, sem parâmetros nenhum, sem opções, que é uma listagem simples, tá? Nós vamos identificar isso ainda nos próximos vídeos, mas dentro desse diretório home eu só estou enxergando diretórios. Eu vou só dar uma adiantada básica aqui. Se eu digitar o comando ls, entre outras coisas, nós vamos aprender permissões de acesso a arquivos e diretórios também, mas perceba que esses caracteres aqui do lado esquerdo, os primeiros caracteres que aparecem do lado esquerdo, eles são as permissões de acesso a arquivos e diretórios. Então, o nosso usuário da vez aqui é o Linuxmal. É esse cara aqui. Eu não vou explicar por enquanto o que significa cada uma dessas informações, cada uma dessas informações, mas aqui do lado esquerdo nós temos o seguinte, o primeiro caractere que aparece aqui, ó, é um Dzinho. Toda vez que você der um ls-l e aparecer aqui um Dzinho do lado esquerdo, significa que esse cara aqui do final, esse arquivo, ou essa coisa que aparece aqui, que você não sabe ainda se é um arquivo ou diretório, é então um diretório. Olha só. Então, para nós aqui, nós temos aqui no /home uma série de diretórios. Tá? Então, eu vou usar aqui o comando tree -d. Esse comando ele mostra então, somente diretórios, né? Eu vou pedir para ele mostrar um nível só. Vou utilizar aqui o /home. Eu não vou ensinar o comando tree ainda, isso é numa outra oportunidade. Mas olha só, o comando tree, ele vai me mostrar então, aqui dentro do /home, eu tenho aí então 3 diretórios. Olha só, o Linuxmal, o Matrix e o User. Tá. Então, usando aí o conceito de caminho relativo, eu quero entrar então no diretório Linuxmal, no diretório de trabalho do meu usuário logado agora atualmente. Então, eu sou o Linuxmal, então eu quero entrar no meu diretório home. Beleza, então se eu fosse usar caminho relativo, ou melhor, se eu fosse usar caminho absoluto, eu faria assim, né? /home, /linuxmal. Beleza, tudo certo, tudo tranquilo. Se eu quisesse usar aquelas estruturas ali de navegação, eu podia digitar cd espaço til e ele também entraria no diretório home. Ou simplesmente o comando cd enter, né? Mas eu quero então utilizar o conceito de caminho relativo. Então, olha só, veja que Linuxmal, olhando para cá, está dentro do /home, ou seja, ele está um nível abaixo. Então, eu posso muito bem utilizar o conceito de caminho relativo. Simplesmente digitando cd Linuxmal. Veja que eu não estou colocando nada na frente. Ó. Então, isso aqui é a forma facilitada de utilizar, né, o caminho relativo quando eu estou um nível abaixo. Se eu fizer isso, perceba que o meu prompt já mudou. Dá uma olhada aqui. Eu estou no /home /linuxmal. Mas como o nosso objetivo no futuro é trabalhar com scripts, então o jeito correto, né, politicamente correto de se adentrar um nível abaixo, eu vou voltar aqui ao diretório anterior, lembra? cd espaço hífen, ele volta para o diretório anterior, então voltei para o meu home, voltei para o diretório home. O jeito correto então seria digitar cd espaço ponto barra, olha só, ponto aqui do lado, volte para cá para o lado comigo, do lado direito. Veja, ponto significa então caminho ou nível atual.
seja, dentro do meu caminho ou nível atual, existe aí então 3 diretórios. Né? 3 diretórios, Linux Mal, Matrix e User. No meu caso aqui, eu quero voltar para o meu diretório de trabalho atual. Então eu vou digitar aí Linux Mal e olha só o que acontece. Estou de volta, né, ao meu diretório de trabalho. Então só para fechar, né, eu vou voltar ao diretório raiz, ao bar. Veja que eu estou subindo 2 níveis porque eu desci 2 níveis do raiz. Voltar ao diretório bar e eu quero entrar agora no diretório barra boot, ok? Só para a gente lembrar aqui um pouquinho, aquele comando tree-d, né? Vou dar uma lida lá no barra, ó, dentro do barra tem vários diretórios, ó. Vários diretórios aí. Opa, minha rede sem fio desconectou aqui. Vários diretórios, veja só. Olha só o que está acontecendo aí. Então o barra boot está dentro do barra, ou seja, ele está a um nível, né, abaixo do barra. E, coincidentemente, eu estou localizado no barra agora. Então o que eu faço para entrar no diretório barra boot? Eu podia digitar simplesmente cd espaço boot, porque eu estou no diretório barra, mas eu quero utilizar o jeito politicamente correto. cd espaço ponto barra boot, ou seja, dentro do nível atual, eu quero acessar o diretório boot, que está no nível atual. Beleza? Olha só aí. Tá? Galera, espero que esse vídeo tenha servido aí para contribuir nesse assunto de caminho relativo e caminho absoluto. Até a próxima e muito obrigado. Deus abençoe a todos.